Questão 22, ela fala o seguinte: certo vinagre apresenta pH igual a 2,5. Então, eu venho aqui, ó, pH é igual a 2,5. Então, se o pH é igual a 2,5, a gente já sabe que a concentração de H+, vai ser igual a 10 elevado a menos 2,5 mol por litro. Por que, Binho, se você está chegando agora e tem dificuldade? Bom, sempre que o pH for igual a X, isso implica dizer que a concentração de H+ é sempre igual a 10 elevado a menos X mol por litro. Então, se o pH é 2, a concentração de H+ é 10 a menos 2. Se o pH é 3, a concentração de H+ é 10 a menos 3. Se o pH é 4, a concentração de H+ é 10 a menos 4, e assim por diante. Logo, se o pH é igual a 2,5, isso implica dizer que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 2,5 mol por litro. Certo? Muito bem. A gente sabe também que o ácido acético ele tem a seguinte fórmula: CH3, C+O, OH. E ele só tem apenas um hidrogênio ionizável, que é esse hidrogênio aqui, ó. Você não pode esquecer disso. Por quê? Porque tem muita gente que coloca os 4 hidrogênios que o ácido acético tem, que é o ácido etanoico, como hidrogênio ionizável. Se fosse assim, todo composto orgânico seria ácido, certo? O hidrogênio ionizável do ácido carboxílico é esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Então, o que acontece em equilíbrio? Isso vai dar o quê? Vai dar CH3, C+O- mais H+. A constante ácida, você deve estar lembrado que a constante ácida é produto sobre reagente. Então, a constante ácida vai ser igual à concentração aqui, ó, CH3, C+O- vezes H+ sobre a concentração do ácido aqui, ó, CH3, C+O, eu ia botar direto, CH3, C+O, OH. Mas, como a quantidade de H+ que você produz vai ser sempre igual à quantidade de acetato aqui, ó, CH3, C+O-, porque é sempre 1 para 1. Então, eu posso dizer que a concentração de CH3, C+O-, vai ser sempre igual à concentração de H+. Sempre, Minho, sempre, sempre. Então, se as duas são iguais, olha aqui, ó, eu vou colocar aqui para você, assim, com muito carinho, ó. A concentração de CH3, C+O-, ela vai ser sempre igual à concentração de H+ toda vez que esse ácido se ionizar. Sempre, Binho, sempre. Logo, se é igual, a gente pode dizer que se a concentração de H+ que a gente achou é 10 elevado a menos 2,5, a concentração de CH3CO- também é 10 elevado a menos 2,5. Substituindo ali no Ka, nós teremos o seguinte: a constante ácida ela vai ser igual, então, quanto é que é a concentração do CH3 C+O- que a gente acabou de ver aqui? É 10 elevado a menos 2,5, vezes, quanto é que é a concentração de H+? 10 elevado a menos 2,5, sobre, quanto é que é o valor da concentração de CH3COOH, ou seja, do ácido acético. Está me dizendo aqui, ó, é 0,5 mol por litro. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 0,5. Então, calculando o Ka, a gente vai ter multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Menos 2,5 mais de menos 2,5 é menos 5. Então, é 10 elevado a menos 5 divididos por meio. E isso vai ser igual ao quê? Lembre-se que dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. E se dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, logo, 2 vezes 10 a menos 5 é o valor da constante ácida, que a gente vai marcar aqui, então, a resposta letra B. Olha só, você poderia resolver isso de uma outra forma. Lembrando o seguinte, que a concentração de H+ dá um pouco mais de volta, tá? A concentração de H+, ela é igual a mx-alfa. O que significa isso? Mexe, peixinho. O M é a molaridade do ácido.
é a molaridade do ácido. Aqui, o X é o número de hidrogênios ionizáveis que o ácido tem, ou seja, quanto de hidrogênio ele consegue liberar para a solução. E o alfa é o grau de ionização, ou seja, o quanto ele ionizou em solução aquosa. A gente sabe que a concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos 2,5. Então, 10 elevado a menos 2,5 é igual à molaridade que ele me dá na questão, que é 0,5, vezes o número de hidrogênios ionizáveis do ácido acético é 1 só, 1, vezes o grau de ionização. Logo, o alfa é igual a 10 elevado a menos 2,5 divididos por meio. Logo, isso vai ser igual ao quê? Como eu acabei de falar, dividir por meio é multiplicar por 2. Isso vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2,5. Esse é o valor do alfa. Como é que a gente calcula o valor da constante ácida? A constante ácida, o Ka, é igual a m alfa ao quadrado. Na verdade, m alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Como o ácido acético é um ácido muito fraco, a gente pode pura e simplesmente descartar 1 menos alfa, que vai dar aproximadamente 1. Então, a gente vai trabalhar com Ka sendo igual a m alfa ao quadrado. Então, substituindo os valores, a gente vai chegar em quê? Vamos lá, o Ka vai ser igual à molaridade do ácido, que é 0,5, que é o que está aqui, vezes o alfa ao quadrado. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 2,5 ao quadrado. Logo, K vai ser igual a meio vezes... Quanto é que é 2 ao quadrado? 4. Quanto é que é 10 elevado a 2,5 ao quadrado? Lembra? 10 elevado a menos 2,5 ao quadrado é 10 elevado a menos 2,5 vezes 10 elevado a menos 2,5, que é 10 elevado a menos 5. Multiplicação de potência de mesma base, certo? Ou então, por simplesmente, você multiplica. Menos 2,5 vezes 2 dá menos 5. Bom, meio vezes 4 dá 2. Então, K é igual a 2 vezes 10 a menos 5. Você dá uma volta maior, mas também acha o mesmo resultado.